E aí, pessoal, nessa aula a gente vai ver como utilizar um simulador do MIPS e assim a gente começar a praticar o conjunto de instruções do MIPS que a gente veio estudando nas últimas aulas, né? E assim a gente vai fazer alguns programas bem simples, tá? Diretamente na linguagem de montagem do MIPS e fazer alguns trabalhos relacionados, tá? O simulador que eu vou estar usando ele se chama MAS e eu vou estar deixando o link de download aí para vocês, tá bom? Aqui eu vou pesquisar aqui qual é o link para mostrar para vocês passo a passo mesmo. Então, se a gente colocar MIPS Mars, tá, a gente vai ver aqui ó, que já tem o link, né, o primeiro link já é o link de download, tá? Então, o link que eu vou estar postando para vocês, ele vai dar para essa página, tá? Então aqui ele fala mais a respeito do simulador, tá? Simulador Mars, né, que é de MIPS Assembly Runtime Simulator, tá? Ou a gente vê aqui a foto do planeta Marte, né? Então basta a gente clicar, né, nesse botão de download, que ele vai encaminhar para outra página, tá? Aqui ficou meio quebrado, e aqui nesse botão de download Mars, ele vai estar aqui, ó, disponibilizando para baixar esse arquivo, pessoal, que é o Mars 4_5.jar, tá? Que é a última versão do simulador. Esse simulador ele é feito em Java, tá? Então ele exige que a gente esteja instalando o JDK. Tá? Eu estou deixando o link do JDK também aqui para vocês, tá? Mas aqui eu vou estar mostrando para vocês como é que se acessa. Então a gente vem aqui no www.oracle.com/java. Tá? O JDK ele é um conjunto de kits para desenvolvimento, tá? Que alguns programas precisam utilizar para funcionar. Então, ó, vindo aqui em Java, a gente tem aqui nessa opção, tá? Para mim no momento, né, ele tem aqui as opções que a gente está instalando. A gente precisa instalar o JDK, tá? Não adianta instalar somente o JRE. Bom, então vindo aqui no Oracle JDK, ele vai aqui encaminhar a última versão, né, que é a última versão, né, o Java 15. Então só eu vim aqui, ó, JDK Download, tá? Que aí ele vai encaminhar para essa página e vai permitir aí você fazer o download aí de acordo com o sistema operacional que vocês têm, tá? Então aqui ó, tem Linux, tem também para o Mac e para o Windows, tá bom? Eu não vou estar instalando porque eu já tenho uma versão do Java, tá? Depois de instalar, né, vocês podem estar conferindo, né, pelo terminal se foi tudo certo ou não, tá? Então aqui, ó, se vocês forem ver, quando a gente usa Java -version, a gente consegue ver qual é a versão do Java. Então a versão que eu estou usando aqui é a versão 11.0.8. Para quem usa Linux e Mac, também tem outra opção de estar instalando o JDK usando o terminal, tá bom, pessoal? Tá? Aí tem várias implementações, né? Normalmente para Linux a gente usa aí o OpenJDK, né? Também tem alguns repositórios que oferecem a implementação do JDK da Oracle, tá bom? Mas aquela é a maneira mais fácil mesmo. Tá? Então a gente já baixou então o nosso programa, vou colocar aqui no nosso diretório, tá? www.class architecture, vamos criar uma pasta, vou chamar de practice2 e vamos entrar aqui. Então beleza, nossa pasta aqui vazia, beleza. Então eu vou estar movendo para cá o que está no nosso, que é o programa que a gente baixou, né? Vai estar em downloads, mars.jar, vamos mover para cá. Beleza, então aqui pessoal, eu movi o nosso programa. Talvez, como eu baixei agora, né, eu vou precisar estar dando permissão para conseguir executar esse programa, tá? Como ele é um programa .jar, a gente consegue estar executando ele de duas formas, né? Você que está utilizando o Windows, basta você dar um duplo clique, eu acredito que já vai funcionar para você, tá? Mas a gente também consegue estar chamando via linha de comando, tá? Basta a gente usar o comando java -jar e o nome do programa. Vamos ver se ele vai deixar executar. Ó, então deixou executar, maravilha. Então deixa eu colocar aqui para vocês. Então esse aqui é a cara do simulador, tá? Então é um simulador bem simples, tá? E ele vai estar utilizando aquele conjunto de instruções que a gente viu na última aula. Então a gente pode ver aqui, ó, que no lado direito a gente tem uma janelinha que mostra todos os registradores, né? Então a gente tem os 32 registradores que o MIPS suporta. Aqui ele tem o nome e também aqui o número dele, tá? Que vai de 0 até 31. Também tem alguns registradores a mais, né? Aqui ele tem o PC, né? O Program Counter, né? O Program Counter, se a gente for lembrar das nossas aulas,
ele pertence à unidade de controle, então aqui só tem os registradores, vamos dizer ali, da unidade lógica aritmética, tá bom? Então aqui já tem um valores também representados em hexadecimal, a gente vê que alguns registradores estão com os valores. Tá? Então é bem simples, pessoal. Vamos começar a fazer então o nosso Hello World e ver como é que seria o Hello World MIPS, né? Então vamos dar um new aqui, tá? Aqui ele já abriu esse mips1.asm. Então, relembrando o que a gente viu da última aula, né? Que nossa estrutura do programa do MIPS, ele vai ter duas seções, tá? Vai ser a seção para declarar os dados e a seção para declarar o código-fonte. Então, a gente já começa declarando a seção dos dados e a nossa seção para declarar os códigos-fonte. Então, dentro de .data, né? A gente vai colocar todos os dados que a gente quer utilizar. E .text, né, abaixo de .text, a gente vai colocar todos os nossos códigos-fonte. Então vamos fazer o Hello World, ver como é que seria. Então, para a gente fazer uma impressão para imprimir um texto, né, utilizando o MIPS, a gente precisa criar uma variável global que tenha esse formato guardado. Né? E aqui o simulador permite a gente estar fazendo isso de uma maneira bem simples. Tá? Deixa eu já estar salvando aqui. Então aqui ele já está na pasta, eu vou salvar esse arquivo como hello.asm. Tá, então eu salvei o nosso arquivo e vamos então... então para isso, para eu criar esse texto, eu preciso declarar como uma variável global. Então eu vou criar aqui um texto chamado de hello, que vai ser a minha referência, tá? E ele permite a gente colocar vários tipos, tá? Então, sempre que a gente coloca ponto e alguma coisa, ele já mostra aqui quais são os tipos que ele suporta, né? E o tipo que eu vou estar usando é o ASCII-Z, que ele aqui permite armazenar string e diversos outros valores, tá? Então aqui eu vou colocar o nosso hello world, tá bom? Aqui então a nossa variável global que a gente vai estar simplesmente imprimindo na tela via alguma chamada de sistema. Tá bom? Então hello world aqui com exclamação, tá? E aqui então a gente vai começar a digitar o nosso código fonte. Então pessoal, qual é a ideia utilizando o MIPS? Né? Então a gente precisa estar lendo esse valor, né, que eu declarei da variável global da memória principal, né? Armazenar esse valor em algum registrador e fazer uma chamada de sistema, né, para dar aquele printf, né, pensando aí como é que seria em C, tá bom? A gente teria que fazer uma chamada de sistema para estar imprimindo na tela, tá bom? Então isso aqui a gente consegue resolver de modo bem simples, né? Basta a gente associar, fazer a chamada de sistema e passar como um argumento para o print de texto, né, para printar o texto, passar a nossa frase. Então a gente, para fazer a chamada de sistema utilizando o simulador, tem algumas formas, né, e a forma principal que a gente viu no final da última aula, né, que é utilizando, colocando o código do sistema no registrador V0. Então vamos colocar, né, utilizando aqui o LI, tá, que é para carregar imediato, vamos armazenar no registrador V0, tá, que é o registrador especial que vai ter o código do sistema, e a chamada de sistema que a gente vai usar para o print, né, ela tem o código 4, tá bom? Já vou estar mostrando para você onde que a gente vê o código dessas variáveis aqui pelo simulador, tá? Então a gente vai estar salvando o código do print que a gente quer fazer, né? Feito isso, agora a gente precisa definir qual que é o primeiro argumento de entrada. Então vocês lembrem, pessoal, que tem 4 registradores especiais para os argumentos de entrada, né? Que é o de A0 até A3, tá? Então a gente vai carregar então o endereço do nosso registrador, vou estar usando o LA, tá? O LA é uma pseudo-instrução para load address, tá? E vou salvar aqui no nosso registrador A0, o que? Vou salvar a referência que a gente tem do nosso texto, tá? O que a gente definiu lá na parte das variáveis globais, né? Na seção .data, tá? Feito isso, então a gente já tem, então nessa primeira linha, a gente já disse qual é a chamada de sistema, tá? Que é o do código 4, que é o print, tá? E aqui a gente passou o nosso parâmetro de entrada, que vai ser o texto que a gente colocou como hello. Feito isso, basta a gente dar um syscall, tá? Que ele vai fazer a chamada de sistema. E por fim, né, a gente vai estar printando a mensagem hello no nosso terminal. Então, deixa eu mostrar para vocês de onde eu tirei esse valor primeiro, tá? Então, se a gente vir aqui nesse botão com uma exclamação, né, ele abre uma janela de help, né, do simulador. E aqui a gente consegue estar conferindo, por exemplo, os tipos de instruções, o que cada instrução faz, tá? E a gente tem várias partes aqui também das pseudo-instruções. E aqui, ó, nessa abinha a gente tem o syscalls, tá? Se a gente for ver aqui, ele vai mostrar
alguns exemplos e vai ter uma tabela mostrando qual que seria o código de cada syscalls, tá? Então se a gente for ver aqui na tabela, tá, o que a gente guarda em V0? Se guardar o valor 4, tá, o valor 4 ele é correspondente a esse print string, que é para printar uma string. E o quais são os argumentos que essa chamada de sistema suporta? Né? A gente consegue guardar o endereço aqui de uma string não nula em A0, tá bom? Então, feito isso, né, a gente atendeu os requisitos dessa chamada de sistema, então vamos executar. A gente executa nesse botãozinho aqui que são chaves de ferramenta. Então, fazendo isso, ele vai ir para essa tela aqui, tá? Aqui ele executa um montador, tá? Então, a gente viu, né, que o LI e o LA são pseudo-instruções. Depois a gente monta, né, a gente vê que o LI ele vira esse ADDIU, né? E o LA vira essas outras duas instruções, tá bom? Então, esse botão aqui, pessoal, esse primeiro, ele já executaria a nossa instrução, tá? Então, vou rodar ele. A gente vê aqui, ó, aqui embaixo é onde tem o nosso console. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, a gente vê que no nosso console aqui, ó, Hello World, né? Então, de maneira bem, até que simples, a gente consegue imprimir dessa forma, tá? Aqui, só falar um pouco de mais de detalhes, aqui a gente consegue estar acompanhando essas instruções passo a passo. Esse botão é se a gente quiser reexecutar o nosso programa, tá? Ele vai zerar os registradores e retornar. A gente consegue estar executando passo a passo utilizando esse segundo botão, tá? Ele vai mostrando, e aí ele mostra que registrador é alterado aqui do lado, tá bom? Ele sempre marca qual é o valor que foi copiado, tá? E essa janela de Data Segment seria o que representaria a nossa memória principal para a gente estar vendo, tá bom? Então, feito isso, né, exemplo bem simples. Então vamos ver então, nessa aula, vamos ver como é que seria implementada todas as operações básicas, tá? Vamos ver como é que é soma, subtração, multiplicação, divisão e ver também como é que seria a representação de um array, tá bom? Então a gente fez aqui o nosso primeiro programinha, vamos criar um novo, né, Ctrl N, aquele que abre um novo arquivo, tá? Vamos definir da mesma forma que o nosso ponto .data, tá? Vamos definir também o nosso ponto .text. Vou estar querendo receber essa informação. Vou fazer o mesmo exemplo que a gente usou, né? Recebe dois valores, soma e printa o valor resultante, tá bom? Então como a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou estar criando mais mensagens, tá? Vou colocar de input 1, tá? Então vou chamar de input 1, ele vai ser do tipo, vai ser um texto, tá? Que eu vou estar exibindo para pedir o valor, tá? E esse texto é primeiro número, tá? Chama assim, ó, primeiro número, tá? Primeiro número, da mesma forma eu vou ter o input 2, tá? Já copio e colo aqui para adiantar, e vamos ter o resultado. Vou chamar de resultado. Tá bom? Então é justo o texto aqui. Então beleza, aqui são minhas variáveis globais, tá? Que são os textos que eu vou querer imprimir para ficar dinâmico, tá bom? Então aqui é o segundo número. Aqui é o segundo número. Então, como a gente viu, né? Então, se a gente quer printar, a gente precisa então copiar qual é o código que printa, né? No nosso registrador V0. Então, V0 a gente quer printar, vamos guardar o código sistema nele, né? Vamos copiar qual seria o argumento do nosso print, tá? Vou guardar ele no A0, seria o input 1, né? E depois a gente faria o nosso syscall. Então aqui a gente já consegue printar a mensagem pedindo a informação. Agora a gente tem que fazer uma outra chamada de sistema para ler a informação do usuário e guardar no registrador. Tá? Então se a gente for ver aqui no nosso help, ver aqui no syscall, a gente vai ver que aqui também tem uma chamada de sistema para leitura, né? E aqui o que a gente precisa então é esse read integer, que como é que a gente vai usar ele, né? A gente vai salvar o código 5 em V0, tá? Não tem argumento de entrada, ele tem um argumento de resultado, tá? O resultado que a gente for ler, né, vai estar em V0. Tá? Então vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, né? Então primeiro vamos atualizar então o valor de V0, né, colocando o código 5, que é para leitura, tá? E pelo que ele diz, a gente só precisa, pelo que disse lá na tabela, só precisa chamar o syscall. Então com isso, né, a gente vai ter o resultado salvo em V0, tá bom? Da mesma forma, então, a gente vai fazer para ler o segundo resultado. Então o que eu vou fazer? Né, como a gente vai ler o segundo, eu vou estar movendo o resultado que vier de V0 em outro registrador. Vou estar salvando ele no S1. Tá? Não vou salvar no S0. Então o S0 vai receber o valor de V0, tá bom? E
Depois disso, eu vou estar lendo novamente, tá? Para ler o segundo valor. Então vamos ler o segundo valor, só que a mensagem agora vai ser um input 2, tá? Para informar o segundo valor. Vamos estar lendo da mesma forma e agora a gente vai mover então para outro registrador. Vamos mover para o registrador S1, tá? Então só para deixar aqui então, ó, leitura primeiro número e aqui vai ser então leitura do segundo número. Beleza, então no final a gente vai ter que S0 vai ter o primeiro número e o S1 vai ter o nosso segundo número. Tá? Então aqui, a partir daqui a gente já começa a fazer a operação, né, de adição. Tá? Então a partir daqui a gente já consegue calcular o nosso valor, né, somar dois números e imprimir qual seria o resultado. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou estar usando, vamos adicionar em S2, tá? Vamos adicionar em S2 o que tiver, né, S0 mais S1, tá? E feito isso, a gente vai fazer então um print, tá? Novamente, né? Vamos já utilizar o que a gente fez aqui em cima, tá? Então a gente vai printar o quê? A gente vai passar então o código 4 para V0, vamos passar a mensagem que a gente quer, que vai estar na nossa variável de resultado, tá? Que a gente declarou aqui em cima. E a gente vai agora também printar um inteiro, tá? Então, se a gente for ver agora na nossa tabela do syscall, né, a gente vê que a gente tem outra chamada de sistema própria para printar um inteiro, tá? Que é esse com o número 1, tá? Então, basta a gente colocar um em V0 e colocar o nosso argumento de entrada, né, no registrador a 0. Tá? E o que eu quero printar? Eu quero printar o valor que a gente calculou, tá? O resultado da nossa soma em S2. Tá? Então, feito isso, né, vamos colocar então que o nosso V0 ele vai ter a chamada de sistema 1, que é para printar o inteiro. Tá? Vamos passar o valor, né, da nossa soma para o registrador a 0, tá bom? Que é o nosso primeiro argumento. Vamos passar aqui S2 e vamos fazer a chamada de sistema. Bom, então, basicamente é esse o nosso programinha, né? Onde a gente recebe dois números e soma dois números. Então, feito isso, a gente vai conseguir então fazer a soma e printar. Então vamos ver como é que funciona? Vamos colocar para executar. Ó, então aqui, deixa eu mudar então meu posicionamento para vocês conseguirem enxergar, né? Só depois que eu fui perceber que não dava para ver o resultado aqui da tela. Então coloquei aqui do lado. Vamos estar vendo então o que vai acontecer quando a gente executa, tá? Então esse aqui é o exemplo da soma, tá bom, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Então aqui a gente vai fazer o exemplo da soma, tá? Fazendo aqui, a gente consegue executar tranquilamente, tá? Então vamos dar um clear aqui. Vamos colocar para executar. Então aqui primeiro informe o nosso primeiro número, tá? Vou informar aqui 100, tá? Depois o segundo número, vou botar aqui 200, tá? E aí tem o nosso resultado, tá bom? Botei 100 em 2000, né? Deu o valor aí 2100, né? Vamos dar uma conferida para ver se não foi sorte. Vamos então resetar nossos registradores. Esse botão é para resetar e vamos executar novamente. Tá bom? Então nosso primeiro valor agora vamos botar 300, né? Nosso segundo vou colocar 50. E aí funcionou certinho, tá? Mais um exemplo. Vamos colocar então, vamos colocar aqui, sei lá, 2000. Vamos colocar um valor negativo para ver se funciona, né? Aqui acaba fazendo a subtração também, né? E a gente consegue também colocar valores com sinais, valores negativos também, pessoal. Ó, então voltando aqui no nosso código, pessoal, a gente consegue perceber algumas coisas bem interessantes, né? Sempre quando a gente quer colocar um imediato dentro de um registrador, a gente vai estar utilizando a instrução LI, tá bom? Sempre quando a gente quer colocar um endereço dentro do registrador, a gente vai estar utilizando a instrução LA. E se a gente quer atribuir, né, um valor de um registrador a outro, a gente vai estar utilizando então a instrução move, tá? Todas essas são pseudo-instruções que ajudam a gente estar programando de maneira bem simples o nosso programa. Então vamos ver como é que então seria a subtração, tá bom? Então vamos criar um novo arquivo aqui, né? Vamos já salvar, chamar ele de sub e vamos ver, né? Como é que seria. Então a gente vê que a única coisa que ia mudar, né? Vou estar copiando todo o nosso código do sum
para o sub, tá? E a gente vê que basta a gente estar mudando, então, nesse nosso exemplo, né, a instrução que a gente executa. Em vez de adicionar, a gente vai subtrair, tá bom? Então, feito isso, a gente ajustou, então, para estar fazendo a operação de subtração. Tá? Então, vou colocar aqui subtração. Tá bom? Então, vamos colocar para executar. Ó, então, vamos também testar agora a nossa subtração, né? Aqui eu coloquei a nossa subtração para rodar, tá? Executando ela, vamos ver então qual que seria o primeiro número. Vamos colocar então o valor 1000, tá? Vamos ver como é que vai funcionar. E o valor 400, né? A gente viu aí que fez a subtração corretamente. Vamos colocar um outro valor. Vamos resetar aqui os registradores. Vou colocar aqui... Vamos colocar negativo para ver como é que vai. Menos 100 com menos 250. Quanto que vai dar? Né? Então subtraiu, né? Porque menos com menos 250, então mais 250. E deu o resultado menos 750. Então, subtração também funcionou de boas também. Tá bom? Então, adição e subtração dá para ser feito de maneira bem simples, tá? Utilizando o mesmo código. Agora vamos ver as operações de multiplicação e de divisão. Elas são um pouco mais complexas, tá? Para estar executando no MIPS. Então vamos fazer um novo código, copiar o mesmo código também. Ó, vou estar copiando o mesmo programinha que a gente fez, tá bom? Então no caso desse aqui, ele vai ser o nosso exemplo de multiplicação. Então deixa eu colocar aqui multiplicação. Então a gente vamos tentar mudar então aqui o sub para multiplicação, né? Mas só que a instrução de multiplicação é um pouco diferente, porque ela recebe somente dois operandos, duas referências para operandos de entrada, tá bom? Então, no caso, a nossa multiplicação dos nossos dois números que a gente leu, né? Ela seria, então, multi, né? E os dois valores que a gente quer multiplicar, né? Aqui eu passei S0 e S1, que é o que a gente leu, tá? Por que que é feito dessa forma, né? Quando a gente faz a multiplicação de dois números, o resultado dele, ele pode ser um número muito grande, tá? Então aqui, o que que acontece? A gente tem dois registradores de 32 bits e o valor máximo que ele consegue armazenar é um valor, né, que seja até 2 elevado a 32, tá? Na verdade, 2 elevado a 32 menos 1. Esse seria o valor máximo, né, pensando aí se fosse um inteiro sem sinal. Tá? Então, né, você, quando multiplica dois valores, né, que são representados por 32 bits, o resultado ele pode dar um valor que seja maior do que 32 bits. Tá? Então, por causa disso, a gente não consegue estar atribuindo em qualquer um desses registradores que a gente tem aqui. Tá bom? Então, no máximo, né, quando a gente tem multiplicação, né, com dois valores de 32 bits, tá? Quando a gente tem essa multiplicação, a gente pode dar, no máximo, né, até um valor que tenha 64 bits. Tá bom? Então, por causa disso, a multiplicação ela é feita em duas partes. Quando a multiplicação é feita, o resultado dela são armazenados em dois registradores especiais, tá? Que são esses registradores aqui a mais que a gente tem no nosso banco de registradores, que são o HI, né, o RI, que é de high, né, que armazena os bits altos desse número, do resultado do número multiplicado, e o LO, né, de low, né, que ele armazena os bits mais baixos, tá? Então, se a gente quiser saber o nosso valor da multiplicação, a gente vai ter que olhar esses dois registradores, tá bom? Se a gente sabe que o resultado da multiplicação não vai ultrapassar os 32 bits, né, que dá mais aí de 4 milhões ou 4 bilhões, né? Se for menos de 4 bilhões, basta a gente estar olhando o que foi armazenado no registrador low, tá? Se for acima de 4 bilhões, a gente tem que olhar também o registrador high, tá bom? Então, né, no caso da nossa multiplicação, né, no momento que a gente faz isso, ele vai atualizar o resultado em high e low. E para a gente conseguir ler esse resultado, a gente vai ter que ler no registrador low. Então, existem algumas instruções específicas para isso, tá bom? Então, o que eu vou estar fazendo aqui, né? O nosso resultado, ele era armazenado no registrador S2. Então, vamos atualizar no nosso registrador S2. A instrução especial para estar lendo no registrador low, né, que no nosso exemplo a gente não vai usar um valor acima de 32 bits, né, seria o MF low, tá? Isso aqui é de move from low, tá? LO. Então, a gente vai mover, né, vai utilizar assim como o que é feito no move. Então,
vamos guardar em S2 o que tiver no low, tá? Então ele só precisa de um parâmetro, tá? Porque ele vai pegar o que está em LO e gravar no S2, tá bom? Então, feito isso, a gente consegue, então, finalizar nossa multiplicação. Deixa eu atualizar aqui. Então, vamos colocar para rodar para ver como é que está o resultado. Então, agora vamos ver como é que vai rodar a nossa multiplicação, tá? Tá aqui nossa multiplicação rodando. Vamos colocar, então, para montar. Apaga aqui e vamos executar. Tá, então, o primeiro número que a gente vai multiplicar, vamos colocar o número 400. Vou multiplicar por 10, né? Vamos ver. 4.000. Tá? Deu ok. E vamos tentar, então, outro. Vamos colocar 16 vezes 16. E deu 256. Então, mais um programinha aí, multiplicação, né? Funcionando aí, feito em MIPS, pessoal. Tá? E da mesma forma, né? A gente vai utilizar também esses dois registradores para fazer a divisão, né? A divisão, ela é um pouco diferente, tá? Vamos ver como é que seria então a divisão. Vamos copiar tudo aqui desse programinha. Vamos abrir então aqui ó, um novo, tá? Só copiando e vamos salvar aqui como divisão. Então eu salvei, então vamos ver como é que seria a divisão. Então a divisão ela já é um pouco mais otimizada, porque sempre quando a gente faz a divisão no MIPS, a gente também calcula tanto o quociente quanto o resto, tá? E o quociente ele é armazenado no registrador LO e o resto ele é armazenado no RAI, tá bom? Onde a gente pode estar conferindo essa informação? A gente pode estar conferindo aqui no help. Tá, então vamos ver aqui o divisão que a gente encontra. Né? Cadê o div? Será que está ordenado? Aqui, ó. Se a gente for ver o div, aqui, ó, o que o div vai fazer? Ó, ele vai dividir, no caso aqui, o que a gente quer é isso aqui. Então, esse aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele mostra aqui, ó. Ele vai dividir, ó, vai colocar o quociente no LO e o resto no RAI, tá bom? Então vamos printar também os dois. Deixa eu colocar então mais uma variável global aqui. Eu vou chamar de... Aqui eu vou chamar de resto. Tá? E aqui eu vou chamar de quociente. Beleza? Eu coloquei quociente. Eu vou chamar aqui de quociente. Aqui de resto. Tá? Porque é o nosso texto. Aqui eu já vou então atualizar. Então primeiro isso aqui vai ser o nosso quociente. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Aqui vamos alterar então a nossa operação, né? Que vai ser agora de divisão. Então, da mesma forma que multiplicação, divisão só tem duas referências a endereço de operando. Então, div, a gente vai querer fazer a divisão do primeiro número pelo segundo número, tá bom? O primeiro número, né? Deixa eu colocar aqui. O RAI vai ser igual ao resto. E o LO vai ser igual ao quociente. A gente já tem essa informação, né? Então, feito isso, né? Vamos guardar o resto, o quociente em S2, tá? Então, a gente, utilizando o move from LO, o MF-LO, a gente vai armazenar o quociente em S2, tá? E vamos utilizar o MF-High, né? Que é move from high, e armazenar o nosso resultado em S3. Tá? Então, aqui vai ser o nosso resto, tá bom? Aqui é o nosso resto e aqui é o nosso quociente. Então, feito isso, vamos imprimir então o nosso resultado. Então aqui, ó, eu já fiz a chamada para o print string, né, guardando o quociente, passei como parâmetro de entrada, né, aí depois eu fiz o print integer, né, e passei como parâmetro de entrada o quociente, tá? Vamos fazer a mesma coisa, vamos copiar isso aqui e vamos então printar o resto, tá? Então isso aqui, tá bom? Então da mesma forma, vamos mudar só nosso endereço, que aqui vai ser o resto. E aqui, né, para printar o inteiro, a gente vai mudar qual é o nosso parâmetro de entrada, que o resto vai estar em S3. Tá bom? Então feito isso, a gente então consegue rodar o nosso programa. Então agora no nosso exemplo a gente vai ver a divisão, né? Eu botei para compilar aqui com a divisão. E vamos executar e ver que como é que vai funcionar, né? Vamos colocar então 1000 dividido por 250, né? Então deu o resto 4, deu o quociente 4 e o resto 0, né? Ficou assim junto porque a gente não colocou nenhum espaço e nenhuma quebra de linha. Então por isso que ele apareceu dessa forma. Vamos colocar para executar novamente. Vamos colocar então que agora, vamos colocar algum número com resto.
Vamos pegar então 100 dividido aí por 17. Vamos ver. Então deu quociente 5 com o resto 15. Então é bem interessante, né, ver que no caso da divisão a gente calcula também o resto, né, para ganhar um desempenho aí. Então com isso a gente finaliza então todas as operações simples, né, matemática. Tá? E para finalizar, vamos ver como é que seria a gente fazendo uma soma em valores que estão num array, tá bom? Que estão no array da memória. Então vamos fazer esse exemplo. Tá? Então aqui vamos começar um novo. Tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar para ele não executar todos, tá? Aqui eu já vou salvar aqui, pessoal, como array. Vou chamar de sum array. Bom, então aqui é o nosso exemplo. Vamos então declarar a nossa seção de data e a nossa seção de text, né, o código fonte. Tá? Aqui que eu vou precisar então aqui. Aqui na parte de variáveis globais a gente vai ter que então definir qual seria o tamanho do nosso array. Tá? Então a gente consegue estar definindo aqui na variável global. Vou estar chamando de, por exemplo, lá no nosso exemplo a gente usou o vetor R, né? Vou estar chamando de R, tá? O que ele vai ser? Ele vai ser um conjunto de word. Então a gente tem esse tipo de word aqui que permite a gente estar declarando um array, tá bom? Como um valor que já vai ser inicializado na memória. Então vamos colocar alguns valores aqui, vamos colocar umas 15 posições. Ó, então beleza. Então aqui o que acontece? Então aqui em cima eu criei um array, tá, de 15 posições, tá? E a gente consegue estar definindo dessa forma. Então aqui no R, onde está o R, a gente vai ter então o nosso endereço base, tá bom? Então esse aqui é o endereço base. Se a gente quiser acessar qualquer posição desse nosso array R, a gente vai precisar então fazer o deslocamento para o índice correto. Lembrando que a gente tem sempre que manter múltiplo de 4, tá? Porque a memória precisa estar alinhada com o endereçamento de 32 bits que é suportado pelo MIP. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente fazer o seguinte código. Então vamos supor aqui que A vai ser igual a um valor X mais R, vamos pegar a posição 10, tá bom? Então vamos implementar, por exemplo, esse exemplo, tá? Vamos pegar o valor A, que vai ser o valor X, mais o valor que a gente vai imputar como entrada e vai somar com esse registrador, tá? Essa posição 10, tá bom? A gente pode fazer melhor ainda. Vamos colocar que o índice vai ser passado por parâmetro de entrada também. Acho que vai ficar legal, tá? Então, tanto o x e tanto o índice i ali, então a gente vai estar lendo como parâmetro de entrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar então aqui uma mensagem, tá, de texto, cujo resultado. Então, vou criar aqui resultado. Ele vai ser um ponto, acho que z. Tá, ele vai ter só resultado dos pontos. E também vou criar a mensagem para estar pedindo os valores, né? Ó, então assim a gente já declarou então as variáveis globais que vai representar o texto que a gente vai querer imprimir na tela. Então, só para lembrar, né, como é que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai ter que falar qual é o código da chamada de sistema que a gente quer fazer. Então vamos colocar o código IVZero, tá? A gente vai primeiro printar, tá? Qual vai ser o valor que a gente vai printar? Vai ser o texto, então a gente vai usar o LA para carregar como primeiro argumento em A0. E o primeiro que a gente vai pedir vai ser um número. Tá? Então vamos pedir o número e faz a chamada de sistema. Tá? Então pedimos o número, a gente vai ter que armazenar esse número em algum lugar. Tá? E para armazenar ele, a gente vai ter que fazer uma chamada de sistema para ler esse número do usuário. Então a gente vai estar novamente colocando em S0, em V0, né? Qual que é o sistema para a chamada de sistema para ler, que é o 5, tá? E vamos simplesmente dar um syscall. Tá? Feito isso, a gente tem o nosso valor, então, primeiro o valor lido em V0. Então vamos mover ele para o nosso primeiro registrador, S0, tá? E vamos mover aqui. Então dessa forma a gente já consegue, então, chamar o próximo número. Então vou fazer da mesma forma, né? Vou fazer o print e fazer a leitura novamente, tá? E salvar o resultado no nosso registrador S1, tá bom? Então vai receber o que está em S0, em V0, tá? E aqui a gente só ajusta para a mensagem que a gente quer utilizar, que vai ser o nosso index. Tá bom? Então, feito isso, a gente já conseguiu ler os dois valores de entrada, tá? Então aqui a gente leu
Ó, aqui a gente deu o número, tá? E aqui a gente vai ler o nosso index, tá bom? Depois disso, vamos então fazer o nosso cálculo, tá? Então, primeiro, deixar o nosso índice como múltiplo de 4, né? De 4 bytes. Então, a gente tem algumas formas que a gente consegue representar, né, essa multiplicação por 4. A gente pode estar fazendo com add, né? Utilizando o add, né? Para estar somando, né? Então, a gente utilizaria algo assim, ó. Add S1. Olha aqui. S1, né? Então, isso aqui ia dobrar, né? E assim a gente ia multiplicar por 4, né? Porque a gente ia somar 2 vezes, né? E outra forma mais eficiente seria utilizando então a nossa variável SLL, tá? Que a gente vai armazenar em S1 mesmo, tá? O valor, né? Deslocando 2 bits à esquerda, tá? Então no momento que a gente desloca 2 bits à esquerda, a gente vai ter o valor multiplicado por 4, tá bom? Então eu vou fazer dessa forma, tá bom? Então feito isso, a gente precisa agora fazer o deslocamento, né, via o registrador, né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Então isso aqui, ele representa, o S1 ele representa qual é o índice que a gente fez na entrada. Agora a gente vai ter que somar com o endereço base, tá? O endereço base que é apontado aqui pela variável R, tá bom? Então aqui é a variável R. Então primeiro a gente vai ter que ler esse endereço em algum registrador e depois somar com o nosso índice, tá? Então primeiramente vamos ler o nosso endereço, tá? A gente vai ler o nosso endereço como LA, vamos salvar ele. Vamos colocar em T0, tá? Para a gente não confundir, a gente está usando S para receber os valores de entrada. Então T0 ele vai ter o valor base de R, tá bom? Feito isso, né, a gente vai atualizar o nosso valor que a gente vai utilizar em T1. Então vamos fazer um add, tá? E guardar em T1, né, o valor que a gente guardou de R, tá? Que vai estar em T0, mais o que a gente multiplicou, né, do nosso índice que vai estar em S1. Então feito isso, pessoal, né, nesse momento, né, o T1 ele vai estar com o endereço que a gente vai ter que buscar o nosso índice, né, no nosso array ali de R, tá bom? Então deixa eu só colocar aqui uns comentários, tá? Então esse nosso endereço, né, R mais I vezes 4, ele vai estar em T1, tá? Então feito isso a gente consegue agora de fato pegar o nosso valor lá da memória, né, para poder somar com o segundo valor que foi imputado, tá bom? Então vamos ler o nosso valor da memória, vamos colocar em S2, então vamos ler da memória, vamos colocar em S2, tá? E vamos... Na verdade, como ele é um valor temporário, eu vou colocar em T2. Então eu vou colocar em T2, tá? Então o deslocamento vai ser 0, porque a gente já fez o cálculo do nosso índice, e vamos usar o nosso endereço calculado que está em T1. Tá? Feito isso, a gente já vai ter o nosso segundo valor em T1, tá? E agora a gente basta fazer a nossa soma, tá? Então vamos dar o add, vamos salvar o valor em S2, tá? A gente vai somar quais valores? A gente vai somar o primeiro, tá? Que é o número. Então o número ele ficou armazenado em S0, então o primeiro valor ele vai ser o S0, tá? E o segundo valor é o que a gente acabou de ler aqui do load, tá bom? Que vai ter em T2. Tá? Então, feito isso, né, agora a gente tem que imprimir o resultado de S2. Tá? Para fazer isso, vamos fazer novamente aqui vamos fazer o print, tá? Vamos printar aqui a mensagem do resultado. Tá bom? Então, vamos printar a mensagem do resultado aqui. E vamos agora printar o valor do resultado. Tá? Lembrando que é a chamada de sistema, se eu não me engano, com código 1. Tá bom? Então aqui V0, vamos passar o código 1, tá? Vamos passar o parâmetro de entrada dele, que vai ser o que está no vetor, no registrador S2, tá? Então vamos mover aqui para 0 o que está no registrador S2 e vamos dar o nosso syscall. Tá? Então feito isso, a gente finaliza então o nosso programinha e eu espero que não dê nenhum erro, né? Tá? E o nosso último exemplo é com a nossa soma de vetor, tá bom? No nosso SumArray, vamos estar somando aqui, vamos estar testando o nosso programinha. Ó, então vamos colocar para executar. Então vamos colocar o número 10, tá? Para a gente testar. E vamos somar com o valor do número 10, né? Apontado pelo índice 10. Deu o resultado 88, né? Vamos ver quem que era na posição 10 para a gente ver de fato se aconteceu, se somou certo. Ó, então aqui no nosso R, né, a gente começa então do índice 0, né? Então a nossa posição 10 seria então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seria 78, tá?
Então 78 mais 10, 88 foi certo. Vamos mudar o índice? Vamos colocar aqui então o índice 11 para ver como é que vai. Bota aqui para executar. Vamos somar o 10 novamente, que a gente já sabe aqui. E vamos ver o índice 11 para ver. O índice 11 deu 44. Quem era depois? 34 com mais 10, 44. Funcionou, né? Da mesma forma, vamos colocar então, deixa eu limpar aqui. Vamos colocar com o índice 12 para ver se vai funcionar também. Índice 12 deu 60. Quem era o índice 12? Era 10, beleza. E vou colocar um negativo, esse menos 10 aqui. Vamos ver se vai funcionar, tá? Então vamos aqui no execute. Beleza. Então vamos colocar 10. Quero acessar o índice 2, tá? Que deu 13. Por que deu 13? 0, 1, 2. Deu 13 porque o índice 2 é o 13. Na verdade é o índice 1. Então acabei errando aqui. Vamos colocar o índice 1, limpa aqui. Tá, e vamos executar. Então 10. O índice que eu quero na verdade é o índice 1. E aí deu o resultado 0 porque foi 10 menos 10, né? Deu 0. Se a gente colocar de novo aqui, vamos colocar um valor maior, vamos colocar menor, na verdade, vamos colocar 5, né? Índice 1 deu o valor aí menos 5. Então assim a gente fez mais um exemplo aí, como que é a leitura de array. Com isso a gente finaliza então os primeiros comandos aí, utilizando o simulador Mars, né? Que permite a gente estar programando, fazendo os programas em MIPS, pessoal. Então até mais, pessoal, um grande abraço e tchau.